galera, eu me chamo Henrique Medeiros, está no ar o primeiro episódio do Teólogo de Quinta no Campeonato Acreano. Vamos dar seguimento aqui com o jogo de abertura do campeonato, né? Que foi entre Independência e Santa Cruz. Falei na parte da tarde, quase noitinha. Parte da tarde, quase noite. Sem público, né? Porque teve a reforma ali do estádio, do Nicão, foi entregue, mas os bombeiros fizeram mais algumas exigências. Então essa primeira rodada do campeonato, infelizmente, foi sem público. Então, o começo do jogo começou bem equilibrado, né? Até que o Santa Cruz, enfrentando o atual bicampeão, né? Independência, e o Santa Cruz vindo aí no acesso, né? A sua estreia aí na primeira divisão do Acreano, né? Veio surpreendendo, impondo seu ritmo de jogo, seu estilo de jogo. Já marcou o primeiro gol ali aos 5 minutos, né, do primeiro tempo, marcado pelo camisa 10, né, Marquinhos, com assistência do João Marcos, o camisa 8. Uma boa jogada pelo lado direito, né, o Marquinhos marcando de cabeça aos 5 minutos. Com o decorrer do primeiro tempo, não demorou muito por Santa Cruz ampliar o placar. Ali nos 12 minutos, mais ou menos, já veio o segundo gol, uma reposição de bola do goleiro, né? O goleiro fez uma reposição de bola, quebrou a bola na frente, que a zaga afastou mal, e o camisa 2 dominou, fez um bonito gol de fora da área. Aí o Santa Cruz pegou a bola e botou debaixo do braço, como se tivesse vivendo um campeonato desde sempre, entendeu? Como tivesse na primeira divisão desde sempre, jogando de igual para igual com o atual campeão, né? Controlou o jogo até mais ou menos uns 30 minutos do primeiro tempo. Santa Cruz estava controlando o jogo, tomou um susto um ou outro no máximo, mas um jogo muito controlado ali pelo seu meio, o meio mais experiente que tinha, o Filipinho, botou a bola ali e ficou administrando o jogo até os 30 minutos que teve um escanteio, que aí eu acho uma falha, né, que eu acho que vão corrigir. O Santa Cruz teve um escanteio a favor dele, né, que tomou um contra-ataque de um 3 contra 1 do Independência. Aí é fatal, né? Cometer um erro desse não pode. Infelizmente, não pode cometer esse tipo de erro, né? E acaba tomando um gol ali aos 30 minutos, 31 minutos. Um gol que o Lemos marcou, Gabriel Lemos, que jogou muito essa partida, tá? Não entendi a substituição dele, mas aí fica um pouco mais para frente ali no segundo tempo. Aí após os 30 minutos, Independência fez esse gol, né, no contra-ataque. O Independência voltou pro jogo. O Santa Cruz, com esse contra-ataque, cedeu, botou o Independência de volta no jogo. Daí para frente, dos 30 minutos para frente, só deu Independência. Independência insistiu até que veio o gol de empate. Veio de uma bonita jogada entre os meias, gol do camisa 10 João, que faz ali de cabeça aos 31 minutos e repõe o Independência de volta no jogo. O Santa Cruz, que controlava o jogo ganhando de 2-0, deu esse vacilo, né, no contra-ataque aí de um escanteio a favor, acabou tomando o primeiro gol aos 31 minutos, ali por volta dos 35, 37 minutos, aí ficou mais brigado o jogo e o Santa Cruz conseguiu de novo retomar o controle do jogo. Aí por volta dos 37 minutos só deu Independência. Independência pegou a bola, botou debaixo do braço e mostrou a força do atual campeão, né, que veio aí o gol de empate do Israel, né, o camisa 11, aos 45 minutos. Um gol muito bonito, gol coletivo. Começa pelo lado direito, rola a bola, gira a bola pro lado esquerdo, que o Lemos participa do gol novamente, dando uma pré-assistência, e o Israel só chegou ali no meio da área para conferir mesmo, fazer o gol, botar para as redes, né, e empatar o jogo num 2-2. Um primeiro tempo muito movimentado, onde o Santa Cruz a maior parte do tempo controlou o jogo, mas um vacilo do primeiro gol colocou a Independência de volta no jogo. A Independência acabou gostando do finalzinho do jogo ali e empatou. Aí vamos pro intervalo debaixo de muita chuva, o campo bastante molhado. Por que eu tô fazendo essa observação da chuva? Porque o segundo tempo o Independência veio para mandar no jogo. Ele botou a bola no chão, jogou bola, teve uma
3 oportunidades. Era para acabar o jogo mais ou menos num 5-2, 5-3, mas não contava com o goleiro João Pedro. O goleiro João Pedro, que para mim, do lado de Lemos, do Independência, João Pedro do Santa Cruz, foram os dois destaques desse jogo. Mas para mim, quem sai como craque do jogo é o goleiro João Pedro, porque ele conseguiu manter o placar de 2-2. No segundo tempo, o Independência foi exatamente isso. Foi um jogo de defesa contra ataque. O Santa Cruz, às vezes, pegava um contra-ataque aqui, outro acolá, tentava controlar o jogo para não sofrer tanto, só que com muita chuva, a primeira rodada também veio físico, né, que não ajudou muito. Acabou que um jogo muito brigado, um jogo muito bem jogado pelas duas equipes, acabou num 2-2, um placar que para muitos torcedores do Independência pode achar que foi injusto, mas na minha opinião foi um bonito jogo e um placar justo, porque o Santa Cruz também jogou muita bola no primeiro tempo e fez por merecer esse empate na primeira rodada. E o segundo jogo vem com Galvez e São Francisco, segundo jogo do dia. O jogo começa ali meio morno, com o controle do Galvez, o Galvez se impondo no seu campo de ataque. São Francisco aceitando, moroso. Começou bem moroso o São Francisco. Nem nos 10, 15 primeiros minutos foi isso de jogo. O Galvez controlando o jogo no campo de ataque, mas com uma posse de bola bem inofensiva, para falar a verdade, sem agressividade. Um Galvez meio que preguiçoso. Não sei o que estava acontecendo. Foi ter sua primeira chance de gol clara somente aos 20 minutos do primeiro tempo, né? E assim continuou atuado do primeiro tempo. O Galvez controlando posse de bola, com uma posse de bola bem inofensiva, rondando ali a área do São Francisco, mas sem muito perigo. E o São Francisco aceitando, também bem moroso esse time do São Francisco. Somente aos 33 minutos, o São Francisco foi ter, se eu não me engano, a primeira finalização do jogo, e se eu não me engano também a única finalização que ele deu no gol, se não tiver contado uma finalização que o jogador chutou no meio de campo lá, é bem despretensioso, que o goleiro Té saiu da área para ficar com a bola. E nisso foi os 45 minutos do primeiro tempo. Foi assim, Galvez controlando a posse de bola, sem muita agressividade, rodando a bola de um lado para o outro, sem muitas chances. As chances mais claras foi essa mesmo, do Galvez aos 20 minutos e do São Francisco aos 33 minutos. E assim acaba o primeiro tempo, né? Um placar no 0-0, para mim um placar justo, porque foi o futebol das duas equipes, um futebol bem pobre, para falar a verdade, né? Para mim o destaque ali fica entre dois jogadores do Galvez do primeiro tempo, e fica entre o zagueiro Jô, que a gente vai acabar mencionando ele mais um pouco mais à frente. O zagueiro Jô jogou o primeiro tempo bem, as poucas chances que o Galvez se lançava, São Francisco se lançava ao ataque, o Jô sempre estava lá para interceptar a bola, ou até mesmo se antecipar as jogadas, né? Ele antecipou bastante bolas e não deixou o São Francisco se criar ali no ataque. E pelo lado do Galvez, a gente tem o Anderson Brito, o jogador que teve na temporada passada no Independência, um jogador muito bom, muito insinuante ali pelo lado. Esse primeiro tempo ele jogou mais ali pelo meio, pelo lado, puxando pro meio. Foi o jogador que mais buscou a bola, tentou alguma coisa ali, mas sem muito êxito, né? E assim acaba o primeiro tempo, tá? Já no segundo tempo, as duas equipes voltaram bem diferente. Não sei o que os técnicos falaram no intervalo de jogo, mas as duas equipes voltaram querendo o jogo. Logo no comecinho do segundo tempo, aos 2 minutos, o São Francisco já teve uma boa chance, mesmo logo aos 2 minutos, mas logo em seguida o Galvez já responde, um pequeno contra-ataque, né? O Galvez já responde para falar: opa, peraí, a gente também tá para jogo, nesse segundo tempo, o segundo tempo vai ser nosso, entendeu? Galvez também já responde bem rápido para deixar o São Francisco ligado na partida. Aí aos 4 minutos de jogo, o Galvez teve também uma segunda chance de gol
mas como eu falei, o Galvez ele vem pecando nessa finalização. Nesse segundo tempo, cria boas jogadas, mas pecando nas finalizações. Quando chega na hora da conclusão pro gol, dá uma pecada. Mas foi um Galvez que começou a controlar o jogo. A partir ali dos 5 minutos, botou a bola debaixo do braço, ficou rondando ali a área do São Francisco. Só que a diferença do primeiro tempo pro segundo tempo, esse controle de jogo foi muito agressivo, muito agressivo mesmo. O Galvez chegando pelos lados, finalizando a bola a gol, que no primeiro tempo foi ter ali sua finalização aos 20 minutos, finalizou muitas vezes, teve 2 finalizações, 3 no primeiro tempo. Já no segundo tempo foram várias, arriscando de fora da área, tentando jogadas trabalhadas pelos lados, passando com muito perigo nas laterais do gol, e assim com 12 minutos, né? Acabou achando um escanteio que o Gabriel, número 4, faz o primeiro gol do Galvez, de cabeça, em um escanteio, numa bola parada. O Galvez acha seu primeiro gol em uma bola parada aí, pra acabar, como a gente fala, né? Abrindo a porteira. Depois do primeiro gol do Galvez, o jogo foi bem equilibrado, mas, como eu falei, o Galvez tendo maior controle do jogo, né? Até que em uma roubada de bola ali no meio campo, o São Francisco estava tentando trabalhar, sair pro jogo ali no meio campo. Aí o Galvez, o número 17, Patrick, faz uma boa roubada de bola no meio de campo. Patrick Gama, que solta uma pedrada no meio da rua, sem nenhuma chance pro goleiro, e acaba fazendo o 2-0 Galvez. Isso se eu não me engano, aos 17 minutos, né? O Galvez amplia com Patrick Gama, soltando essa pedrada aí, né, do meio da rua. Que aí o Galvez achou que o jogo já estava mais controlado, ficou rodando um pouco a bola. Aí os primeiros 3 minutos após o jogo, mas logo aos 22 minutos, o São Francisco, né, retoma a posse de bola, faz uma boa jogada ali pelo lado direito, cruza a bola na área do Galvez, só que não chega ninguém para concluir, né, a gol. E logo depois, aos 25 minutos, o São Francisco diminui, fazendo o 2-1, com o camisa 9, Adriano, com uma boa jogada, uma bola enfiada ali no meio da zaga do Galvez, que a zaga deu uma dormida. O zagueiro Jô, que eu falei que para mim foi um dos destaques do primeiro tempo, ele deu uma dormida ali, voltou um pouco pior, né, para a segunda etapa, e acabou vacilando aí, que o São Francisco aproveitou, não tem nada a ver com isso. Camisa 9 tá lá para fazer gol mesmo, e faz o primeiro gol do São Francisco, diminuindo aí, fazendo um 2-1, Galvez em cima do São Francisco. Aí a partida fica um pouco equilibrada, as duas equipes disputando a posse da bola, né? Só que o Galvez, como eu falei, o Galvez ele sempre se impõe em cima do São Francisco. Ele pegava a bola, botava debaixo do braço e jogava. Nesse segundo tempo, um bom segundo tempo da equipe do Galvez, muito agressivo, finalizando muitas vezes pro gol, né? E com uma jogada trabalhada desde o goleiro à zaga, o Galvez chega ao terceiro gol em cima do São Francisco, com o jogador Iago, número 16, só que aí vem o detalhe, a assistência de Anderson Brito. Esse jogador tem que ficar de olho novamente, né? Ele jogou demais essa partida. Os zagueiros do São Francisco não vão conseguir dormir pensando no Anderson Brito. E se dormir, vão ter pesadelo com ele. Que ele infernizou ali o lado de campo. Infernizou a cabeça dos zagueiros do São Francisco. O Anderson Brito chegando até o momento a sua segunda assistência no jogo. O Iago fazendo aí o seu primeiro gol no campeonato acreano. Iago número 16. Aí o jogo voltou depois do terceiro gol. Foi simplesmente ataque contra defesa. O São Francisco não conseguia botar a bola no chão para jogar. Essa equipe do São Francisco tem que ligar um alerta. Eu sei que é só a primeira rodada, né, do campeonato acreano. Tem muita coisa para rolar ainda, mas tem que ligar o botãozinho de alerta aí, porque essa equipe do São Francisco é bem frágil mesmo. Pelo esse primeiro jogo que fez, né? Fala assim frágil para não falar uma palavra mais forte, né? Porque são todos profissionais, porque é bem fraca mesmo essa equipe do São Francisco. Espero que consigam levantar a cabeça aí. Mas voltando aqui pro jogo, né? Depois do terceiro gol, foi um ataque contra defesa, literalmente, até que o Galvez fecha o caixão, empilhando chances e chances e chances nesse ataque contra defesa. Muitas chances perdidas, como eu falei. Se o Galvez, ele tem que
um pequeno detalhe que tem que tomar cuidado é nessa finalização. Se ajustar esse pequeno detalhe, essa equipe vai dar muito trabalho nesse campeonato acreano. Veio bem forte mesmo nesse ano, né? Em todos os anos vem forte, né? Só que nesse ano começou o campeonato com o pé direito, né? Famoso pé direito. E vem empilhando chances, até que o monstro, essa lenda que foi nesse jogo, Anderson Brito, faz uma linda jogada ali pelo lado direito. Driblou 2 ali pelo lado direito, ali na linha de fundo, né? Cruza pro meio da área, que foi sem brincadeira. Se você não assistiu, assista esse quarto gol. 90% do gol foi do Anderson Brito, esse jogador que destruiu a zaga do São Francisco. Cruzou ali pro meio da área, rasteiro, que ele, Iago, número 16, estava lá para conferir, fez o seu segundo gol. Como todo jogo de futebol são decididos por gols, poderia muito bem apontar aqui o Iago como o craque do jogo, né? Mas não tem como não ser o Anderson Brito, né? Com 3 assistências, toda hora que pegava a bola ia para dentro da zaga e puxava para dentro pro meio de campo, batia com perigo no gol. Um jogador que cresceu muito nesse segundo tempo, já vinha bem no primeiro tempo, e no segundo tempo ele decidiu botar a bola debaixo do braço e falar: me dá aqui essa bola que esse jogo é meu, né? Anderson Brito aí para mim o craque do jogo, disputando aí pro craque da rodada, né? Nessa primeira rodada o Galvez aí faz um 4-1 em cima do São Francisco, né? Num bom jogo, um bom jogo apresentado pelo Galvez. No primeiro tempo, como eu falei, um primeiro tempo bem moroso, preguiçoso, pra falar a verdade, rodando a bola, não finalizava, não ia para dentro dos zagueiros do São Francisco, até que no segundo tempo acordou, né? A fera acordou e acabou aí o jogo com um 4-1. Já na equipe do São Francisco, né, tem que dar uma olhada, uma organizada aí, por mais que seja a primeira rodada, né, mas tem que conversar, analisar aí a estratégia de jogo para tá vindo nessa segunda rodada de campeonato acreano melhor, se reerguer, né, depois desse amasso que infelizmente para alguns, né, felizmente para outros, que o Galvez aplicou, né, de 4-1. Um jogador que tem que ficar de olho aí da equipe do São Francisco é o Jaderson, né, um jogador muito bom, que mostrou ali alguns sinais que podem ajudar o São Francisco, né? Mas como eu falei, São Francisco bem frágil mesmo, uma equipe um pouco fraca, mas eu espero que consiga se reerguer nesse campeonato acreano de 2026. Agora eu vou me retirando, né? E abrindo espaço pro Jonathan Fernandes, né? Já tá falando aí sobre os outros 2 jogos que ainda tem na rodada. Fiquem com Jonathan Fernandes. Galera, me chamo Jonathan Fernandes e dando sequência à rodada, né, teve Vasco e Rio Branco. Antes de tudo, né, o Vasco que teve uma semana um pouco que complicada, né, porque teve 3 jogadores que foram multados, né, pelo técnico Eric Rodrigues, o lateral Catatá, o volante Brian e o atacante Leozinho, e jogaram campeonato de férias pelo time amigo de Dudu. Para quem não sabe, o campeonato de férias do Calafate, né, é um campeonato amador muito tradicional aqui de Rio Branco, mas depois, na hora que voltou atrás e relacionou eles pro jogo normal. E do lado do Rio Branco, o volante Lima era dúvida, ficou 1 ano e 4 meses afastado por causa de uma cirurgia no joelho, né, acabou sendo relacionado. E o Rio Branco, que foi com vários desfalques, né, para essa estreia, porque perdeu 2 atacantes, o Marcos Vinícius, né, que foi por Adesga, e o Rafael, que recebeu a suspensão de 108 dias no TJD, para poder jogar agora em março. Ele agrediu com a cabeçada o árbitro Júlio Negreiros, que ironicamente foi o árbitro da partida de Vasco e Rio Branco. Esse jogo que ele deu a cabeçada no árbitro foi o Rio Branco e Nauas pelo Sub-20, desde cedo, e o jogador já se mostrando meio que indisciplinado, né? Os reforços do Rio Branco tem o goleiro Hernandes, né, que jogou hoje como titular, o Hernandes Cruz,
e o Anderson, e o volante João Vitor e o extremo Santini. Então o técnico Ulisses Torres só tinha 5 jogadores no banco para esse jogo. Muitos jogadores não foram inscritos no campeonato e não podiam ser relacionados para a partida. A arbitragem da partida foi Juliana Negreiros, os assistentes a Rosiane Amorim, o Antônio Exídio e o quarto árbitro Antônio Marevaldo, bastante conhecido aí aqui por Rio Branco pelo futebol acreano. O time do Vasco, o Eric Rodrigues colocou o time do Vasco a campo com o Renan no gol, o Iverson, Índio, Rafael, Jean, Catatal, Brian, Cabeludo, que é um bom volante inclusive, Lequinho, Tito e Eric Serpa, que inclusive é um bom jogador, viu? Eric Serpa, vou falar daqui a pouco mais sobre a atuação dele, mas é um bom jogador. E o Rio Branco foi escalado com Hernandes, Pedro, Marcelo, Saulo, Lima, Antônio, Warleson, Israel, Gabriel, Matheus Negro, Uma curiosidade sobre Matheus Negro, eu não sei se ele lembra disso, mas a gente fez escolinha junto no bairro Vitória. A primeira escolinha que eu fiz foi na quadra de areia que tinha no bairro Vitória, e o Matheus Negro era da minha turma, eu treinei com ele. E o Derek na frente também, o time escalado pelo Ulisses Torres. O início do jogo foi bem morno, uma partida bem pragmática nos minutos iniciais do Rio Branco. O Vasco tentava propor o jogo, quando tinha bola, tentava alguma coisa, mas nada muito agudo, Aos 5 minutos, o Eric Serpa, o jogador que eu falei que é promissor, tocou pro Lequinho no canto direito, que infiltrou a bola no canto direito, onde ele encontrou um espaço e ele cruzou pra dentro da área, tocou meio que cruzou pra dentro da área, mas não apareceu ninguém. Aos 11 minutos teve o primeiro escanteio do jogo, parte do Rio Branco, O Derek cobrou, teve desvio na área, mas sem perigo. Cobrou ali no canto esquerdo. A bola foi desviada por algum atacante do Rio Branco, mas pegou no zagueiro e a zaga afastou sem nenhum grande perigo. Aos 13 minutos, o Catatal cruzou do canto esquerdo, pra dentro da área, pro Lequinho cabecear. A bola tava distante ainda, tava ali na ponta do escanteio não, perdão, da área do pênalti ali, onde bate o pênalti, estava distante, ele cabeceou, ele podia ter feito coisa melhor, podia ter dominado, tinha marcação, mas a marcação não estava muito incisiva, podia ter dominado, podia ter esperado mais, mas ele cabeceou, a bola bateu no chão e foi sem perigo para fora. E aí, cara, dos 13 minutos até os 21 não aconteceu muita coisa, o jogo meio morno, até que o Gabriel roubou a bola na defesa do Vasco, ali pelo canto esquerdo, tocou pro Derek, que chutou, mas foi fraco. O goleiro Renan pega em 2 tempos, Foi uma bola roubada ali pelo meio campo. Tocou pro Derek, o Derek podia, ao meu ver, podia caminhar mais, podia ir mais pra frente pra tentar um chute melhor, mas não fez assim. Aí aos 27 minutos teve pausa pra hidratação, muito quente em Rio Branco, 33 graus, quente pra caramba. E aí, depois da pausa pra hidratação, até o Paulo Henrique Nascimento, que tava fazendo a cobertura pra TV Gazeta, comentou isso. Depois de hidratar, os jogadores voltaram mais ativamente. Tanto que aos 34 teve escanteio pro Rio Branco, foi mal cobrado, mas foi muito bem aproveitado pelo time do Vasco. Teve o contra-ataque, aí a bola foi pra área, o Marcelo cortou mal. O Marcelo, inclusive, o zagueiro do Rio Branco, feito boa partida. No primeiro tempo, fez uma boa partida no primeiro tempo, cortando muitas bolas, sendo bastante seguro na defesa, mas nessa, infelizmente, ele foi mal. Sobrou pro Cabeludo, que não esperava que o Marcelo ia mal no lance, e meio que a bola ficou para trás, assim, ficou ruim para ele finalizar. Mesmo assim, ele finalizou, só que ele bateu fraco e a defesa cortou. Aí, aos 36 minutos, logo 2 minutos depois disso, o Rio Branco recuperou a bola após uma cobrança de falta do Vasco. Teve falta pro Vasco, a bola foi para a área, e aí o Rio Branco aproveitou. O Matheus Negro, que foi o jogador que eu mencionei que fez escolinha comigo, carregou, era 2 contra 2, E aí ele tocou pro Alisson, que estava do lado esquerdo dele, E aí ele chutou mais uma vez, podia ter ido mais para perto, mas aí o toque não foi muito preciso também, e o goleiro Renan pegou. Aí aos 38 minutos, o Antônio chutou no travessão, ele que é um jogador, inclusive, que fez base no Fluminense, Só que ele chutou com o pé que não era bom, Ele recuperou uma bola ali que a zaga cortou mal, e ele chutou de direita, o pé bom dele, o pé dominante dele é o esquerdo. E aí, aos 39 minutos, o Cabeludo chutou fora da área, mas sem perigo, e de resto, no primeiro tempo, foi isso que aconteceu. O segundo tempo já começou diferente, Aos 45 segundos, antes de 1 minuto, o Rio Branco já foi pra cima, e após uma jogada do Derek, que recuperou uma bola, E o Vasco perdeu, e se eu não me engano, que perdeu foi o Serpa, que eu falei que tava fazendo uma boa partida no primeiro tempo, e ele tocou pro Antônio, que cruzou, praticamente jogou, colocou com a mão lá dentro da área, e o Gabriel cabeceou, subiu mais alto, cabeceou e fez o primeiro gol. O Gabriel tirou a camisa e pegou um cartão amarelo por conta disso, E aí o Branco abriu o placar, e já aos 5 minutos, o Branco voltou frenético pro segundo tempo. O Gabriel entrou na área, ali pelo canto direito, na verdade na linha, perto da linha, entrando na grande área, o Rafael
do Vasco, né, tocou, aquele toque de leve somente para fazer a falta, e o Gabriel foi esperto também, né, deixou o corpo mole para ser tocado, e o árbitro Juliano Negreiros marcou o pênalti. O Matheus Nego pegou a bola, bateu muito bem, estilo Neymar, né, aquela paradinha antes de fazer o gol, e fez mais um gol, o segundo gol do Rio Branco na partida. E aí, aos 12 minutos, mais uma vez, contra-ataque do Rio Branco, Gabriel carregou, a defesa do Vasco muito mal mesmo, além de perder a bola, perder muitas bolas, também a marcação meio frouxa, e aí ficou muito fácil pro Gabriel escolher o canto e fez o terceiro gol pro Rio Branco. 3-0, começo do segundo tempo frenético pro Rio Branco, e aí depois teve substituição aos 15 minutos, né? Saiu o Brian, o Cabeludo e o Wilson do time do Vasco, entrou o Leozinho, daqui a pouco a gente vai falar muito de Leozinho, que entrou muito bem, inclusive fez os 2 gols do Vasco. Não entendi porque que ele não foi titular, né? E entrou um jogador que eu fiquei confuso com o nome dele. A narração falou Michael De Reis. Eu não sei se é De Reis, porque o sobrenome dele é de Reis, né? Mas enfim, a pronúncia ficou um pouco estranha, mas vamos chamar aqui de Reis. E o Alessandro, né? E aos 22 minutos, o Israel recebeu um cartão amarelo por conta de uma falta ali, perto do meio de campo, uma falta até meio que sem sentido. E já no minuto seguinte, né? Na verdade, no mesmo minuto, praticamente, o Leozinho, esse que tinha acabado de entrar, entrou aos 15 minutos, chutou de fora da área e acertou no ângulo, cara. Foi um chutaço de perna esquerda, com muito recurso. E foi um golaço do Vasco, diminuindo para 3-1. Aí depois teve uma confusão depois do gol, né? Teve alguns jogadores amarelados. Eu só consegui anotar o Derek do Rio Branco e o Lequinho do Vasco, que tomaram o cartão. Acho que mais algum jogador tomou, eu não vi. E aos 29 minutos, o Vasco ataca, a bola fica meio que pererecando dentro da área, né? E quase saiu o gol. O Tito, que jogou muito bem no segundo tempo, ele entrou muito bem no segundo tempo. Entrou não, né? Ele voltou pro segundo tempo muito bem e tava fazendo um salseiro ali pela parte direita ali do campo. E aí ele conseguiu ali um bom ataque, cruzou pra dentro da área. O goleiro do Rio Branco, Hernandes, não conseguiu pegar a bola sobrou ali pro Serpa, se eu não me engano. E aí o zagueiro Marcelo, né? Tava ali providencialmente, tirou a bola. E aí depois teve algumas trocas que eu não consegui anotar todas, né? Mas o Rio Branco tirou o Matheus Nego, colocou um lateral esquerdo, para ver se conseguia parar o Tito do Vasco, né? E aos 44 minutos, após cobrança de falta, a bola foi tocada pro Leozinho, mais ou menos no mesmo canto que ele fez o primeiro gol. Ele chutou de fora da área, de perna esquerda, e mais um gol. Laço do Leozinho, de fora da área, mais ou menos na mesma região que ele fez o primeiro gol, só que a bola foi pro canto direito, né? O primeiro gol ele jogou da direita para a esquerda, dessa vez foi da direita para a direita mesmo, e o goleiro até tentou pegar, mas não conseguiu. E aí mais um gol do Leozinho, que entrou muito bem. E aos 51 minutos, já no acréscimo, né? O Vasco ficou indo para cima, tentou, jogando bola na área, não tinha mais estratégia, né? Era só o Vasco tentando atacar e o Branco tentando se defender. Teve uma jogada ali aos 51 minutos que teve um levantamento de bola pra área, mas aí ninguém chegou pra colocar o pé pra finalizar. E de resto foi isso, cara. O jogo ficou mais parado no finalzinho do segundo tempo. E o meu destaque vai pro Gabriel. O atacante Gabriel fez 2 gols, foi muito importante no time, brigador, além de fazer gols, é jogador que sempre tava em busca da bola, sempre procurando os companheiros. No primeiro tempo ele tentou achar um toque ali em profundidade no canto direito pro Antônio. Então fez uma boa partida, e meu destaque vai pro Rio Branco, que é um dos candidatos ao título, até pela grandeza que o Rio Branco tem, né? O Rio Branco já entra nos campeonatos estaduais já com esse status, né, de favorito, e pelo futebol jogado hoje também vale a pena ficar de olho. Mas vale a pena também ficar de olho o Rio Branco no cansaço, né? Eu acho que o time cansou muito no segundo tempo, não conseguiu se impor como deveria, e o Vasco vai pra cima. O Vasco aproveitou que fez pra mim o Eric Rodrigues mexeu muito bem, fez as alterações que precisava fazer. Fica aí o ponto de atenção pro Rio Branco, que muito abaixo no finalzinho do segundo tempo, que quase que toma um empate, né? O Vasco fez por merecer empatar o jogo a 3-3, mas o Rio Branco ainda conseguiu manter aí. Então essa foi a primeira partida do sábado, né? No caso foi o terceiro jogo da primeira rodada. E o segundo jogo do sábado foi jogo do interior, né? A 10 de Senador Guilmar, o Leão de Senador Guilmar, e o Maitá, que é o Torão de Porto Acre. O jogo que foi apitado pelo Marcos Santos, né? Assistente de Verônica Severino, Carlos Alberto, e o quarto árbitro Antônio José. O time do A10 veio escalado com Alan Tobias no gol, Messias, Yarles, Douglas. Depois eu descobri que a camisa do Yarles e do Douglas estavam trocadas, né? Jailson,
o Kerr, Daniel, Vinícius, Thales, Pedro Careca e Eduardo, aquele Eduardo do Atlético Acreano, né? Eduardo que jogou no Ituano, enfim, de ótimo meio campo, sou fã do Eduardo, mas tá jogando de falso 9, né? Camisa 9 aqui. Técnico Rodrigo Deião. E o time do Maitá vai escalado com o goleiro Luiz Felipe, Lucas Casanova, que tá de lateral direito, Carlão, Andrezinho, Kaique, Thiago, Alexandro, Maicon ou Michael, não sei qual é o nome dele, Diguda. Na transmissão tava com o Michael, né? Mas eu não sei se é Michael ou se é Maicon. Diguda, camisa 9, Tom Braga, que também é um jogador revelado no Fluminense, cria de Xerém, e Aldair, técnico Rogério Pina. Um jogo muito morno, um jogo sem muitas chances de gols. No primeiro tempo, sem muita criatividade para ambos os lados. Aos 4 minutos teve um ataque do Adesg, né, pelo canto direito, bola para dentro da área, mas ninguém chegou para finalizar. Aquele típico lance de o atacante vai ali pela profundidade ali no canto, cruza a bola para a área, mas ninguém chega. Depois, 10 minutos sem acontecer nada assim de muito grande. Bola do Maitá no canto direito, né? Mais uma movimentação do Lucas Casanova, bola na área, subiu o Thiago que chutou para longe. Vale reforçar que o Lucas Casanova fazendo uma boa partida, lateral direito, mas se movimentando muito pelo meio campo, um jogador que não fica volta para defender, né, mas é um jogador mais ofensivo. Gostei muito da partida dele. Aos 26 minutos teve um cartão amarelo pro Daniel do Adesg, e aos 43, já quase no finalzinho do primeiro tempo, a defesa do Adesg deu um vacilo muito grande. O Daniel tentou sair jogando, foi até o meio de campo, mas perdeu a bola. E aí o Maitá foi tocando até que o Diguda recebeu um passe. Eu não consegui ver direito o que foi que fez o passe, mas foi um passe muito bom pro Diguda, que disputou ali com o zagueiro, deu um tapinha e a bola já ia para dentro do gol, mas a zaga do Adesg vinha cortar, o Aldair chegou para concluir, só para poder enfiar a bola lá dentro e abrir o placar para o time do Maitá. Por que propôs as duas equipes, resultado justo, né? O Maitá, embora não tenha criado grande chance, mas era o time que estava mais próximo do gol. A Desg muito pragmática, com uns toques de bola meio sem muita emoção, sem propor nada. E eu não gostei do Eduardo de falso 9. Ele é um jogador que precisa ter a bola no pé, ele precisa propor o jogo. Talvez pudesse aproveitar melhor o Eduardo, que é um ótimo jogador, como eu já mencionei. E aí no segundo tempo o Maitá iniciou melhor, né? Melhor o segundo tempo. Mas nenhum perigo, assim, nenhuma grande chance para assustar. Quem assustou aos 11 minutos foi o Adesg. A estrela do Eduardo apareceu, né? Ele recebeu uma bola ali perto da grande área, clareou pro pé dele, pro pé esquerdo, né? Que é o pé bom dele. Se livrou da marcação, chutou de pé esquerdo lá no canto direito do goleiro, que nada pôde fazer, e o empate do Adesg. Vale ressaltar aqui que eu sou muito fã do Eduardo, já gravei com ele, né? Tem uma plataforma dele aqui, gravei há muito tempo atrás, a gente precisa gravar novamente. Sou muito fã do Eduardo, acho ele um jogador ímpar no futebol acreano. Já rodou aí o Brasil e tá de volta ao futebol acreano. Jogou pelo Independência, né? Campeão acreano pelo Independência. Aos 13 minutos o polaco entrou no lugar do Pedro Careca. E aí aos 19 minutos teve a Desg que trabalhou a bola pelo meio campo. O Gelson deu um grande passe, viu? Deu um passezão, na verdade, uma enfiada de bola pro André ali pelo canto direito, né? Ele se infiltrou ali pelo canto direito. Aí ficou meio indeciso se batia, se cruzava, o que ele fazia. Acabou que chutando em cima do goleiro. Aos 19 minutos teve substituição na 10, saiu um Vinícius pelo outro, né? Saiu o Vinícius, entrou o Marcos Vinícius. Aos 30 minutos foi um lance curioso ali pro Maitá. Teve uma bola que foi para a defesa, ali pro canto direito da defesa, ali quase perto ali da linha de escanteio do Adesg. E aí a bola ficou entre o zagueiro Messias e o Arles. Aí o Messias tocou a bola pro Arles, o Arles chutou de qualquer jeito, a bola sobrou, veio redonda, né, pro Alexandro chutar de primeira. Ele nem pensou duas vezes, chutou de primeira, só que não pegou com tanto efeito, nem muito no canto. E o goleiro Alan Tobias fez uma grande defesa, salvou o time. Logo em seguida, poucos minutos depois, ele fez também uma outra grande defesa, que a defesa do Adesg deu uma bobeira ali, muito mal defensivamente a Adesg nesse quesito. Teve uma confusãozinha ali aos 37 minutos, teve um jogador, se eu não me engano, teve um jogador do Maitá expulso, mas eu não peguei aqui, não consegui anotar. Aí aos 42 teve o escanteio do Maitá, um desvio de cabeça, sobrou pro André Lima, né, que ele chutou para fora. Aí o árbitro deu 12 minutos de acréscimo, né?
embora o jogo não tenha tido grandes lances assim, né, grandes lances para poder registrar, mas ficou muito parado, né, o jogo ficou, ameaçou chover, mas não choveu. Eu acho que deu apenas um sereninho, não complicou. E aqui também ficou uma ressalva que o estádio do Tonicão, depois de reformado, tá muito boa a drenagem, embora não esteja aberto para público por conta do laudo, né, do bombeiro que não estava disponível, mas choveu pra caramba na quinta-feira, que foi os 2 primeiros jogos, e mesmo assim não complicou, não comprometeu a partida. Teve, óbvio, né, poça d'água ali, mas a drenagem parece que trabalhou muito bem. É tanto que teve jogo hoje no sábado, teve 2 jogos na quinta, teve jogo sábado e hoje o gramado estava muito bem. Aos 49 minutos, o Eduardo tabelou com o Polaco, né? Ele tocou a bola pro Polaco ali no canto direito, o Polaco tocou para ele novamente, ele recebeu e cruzou a bola na área. O André tentou meio que dar um voleio, mas ele estava meio que caindo, mas furou. Aí não deu nada. Aos 54 minutos teve um gol impedido do Maitá, né? Que estava realmente impedido, não tem nem o que discutir. E aos 55 minutos, que poderia ser o gol da vitória do Maitá, o André Lima recebeu uma bola ali no canto direito, na intermediária, ali perto de entrar na grande área. Fez uma belíssima jogada, limpou 2 jogadores do Adesg, né? Limpou 2 jogadores, chutou, mas chutou para fora, não finalizou muito bem. E assim encerrou a primeira rodada do Campeonato Acreano. Teve 2 empates, né? Independência empatou com Santa Cruz a 2-2 e agora o Adesg empatando com o Maitá. O meu destaque da partida vai para o Eduardo, na falta de grandes jogadores, né? Não teve grandes atuações assim, de jogador de forma individual. Então vai para o Eduardo, assim como foi também a votação da imprensa e da federação, né? Do Acre lá no Instagram. E ficou assim, então meu destaque da partida, Eduardo, sou muito fã dele, isso aí não tem nem o que discutir. E a tabela ficou assim, né? Galvez e Rio Branco em primeiro lugar, dividindo ali a liderança, com a diferença que o Galvez tem mais saldo de gol, né? Por conta que tomou apenas 1 gol e fez 4, o Rio Branco em segundo com 3 pontos. Independência, Santa Cruz, Adesg e o Maitá com 1 ponto. E nas últimas colocações, né, ali em 7º e 8º, lembrando que o 7º e 8º são rebaixados para a segunda divisão do estadual, Vasco e São Francisco, que perderam a primeira partida. Só para resumir aqui como é que foi a primeira rodada, né? Independência, Santa Cruz 2-2, Galvez 4-1 no São Francisco, Rio Branco venceu por 3-2 o Vasco e empate entre a Adesg e o Maitá. Próxima rodada vai ser no Arena da Floresta, na quinta-feira, dia 22, vai ter o Maitá e Santa Cruz e Rio Branco e Galvez, clássico, né? Já na quinta-feira, uma às 17 e outra às 19 horas. E no próximo sábado, dia 24, também rodada dupla, também na Arena da Floresta, Independência e São Francisco, Vasco da Gama e Adesg. Vamos para cima, são 7 rodadas apenas nessa primeira fase e precisa pontuar, né? As equipes que não pontuaram precisam pontuar urgente, lembrando que tem rebaixamento e que se bobear podem cair aí. Então é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, nesse primeiro episódio que teve aqui com o Campeonato Acreano. Vamos fazer essa cobertura, lembrando que vamos colocar lá no Instagram do Teólogo de Quinta os 4 jogadores eleitos melhores das partidas, né, para vocês votarem quem foi o melhor da rodada, beleza? A gente vai tentar entrar em contato com o jogador que foi o melhor da rodada para ele deixar uma palavrinha aqui pra gente. E é isso, não esquece de seguir o Henrique que tá comigo nessa, @henrique.m_, Henrique Medeiros lá no Instagram. Me segue também, @Jonathan Fernandes Original, e segue o @teólogo de quinta. Beleza? Tamo junto, até a próxima e fui!